Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Todos os domingos estamos aqui confirmando através da Bíblia Sagrada se as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão de acordo com a Palavra de Deus. E até agora a Igreja Adventista tem tirado nota 10. Todas as doutrinas que ela coloca como no seu corpo, de doutrinas da igreja, estão de acordo com a palavra de Deus. E hoje vamos ver como é que a Igreja Adventista vai se sair com mais uma doutrina que iremos apresentar, retirada, como eu disse, do corpo de doutrinas da Igreja Adventista. Muito bem, vamos então iniciar o nosso programa evangelístico cantando esse belo hino, Ó Deus de Amor. É o hino de número 1 do Inário Adventista. Louvemos ao Senhor. Esse é o nosso Deus a quem servimos, O Deus eterno. Que Deus seja louvado, adorado por todos nós. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um momento especial que é o culto evangelístico. Estamos conhecendo as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia que estão baseadas na Tua Palavra. Por isso, esteja com cada um de nós. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Nós temos aí, cada domingo, apresentado esse vídeo especial, vindo lá do Cevisa, que nós chamamos, então, do Momento da Saúde. E todos os domingos, então, nós temos aí uma novidade com referência à saúde, e ao bem-estar. Vamos, nesse instante, então, ouvir mais um depoimento aí, mais um audiovisual do Cevisa falando sobre saúde. Gosto muito de ter horários para dormir e para levantar. Gosto de dormir cedo e gosto de levantar cedo. Levanto
de manhã, geralmente por volta das 5 da manhã. Trabalho durante o dia, costumo chegar em casa sempre por volta das 4 da tarde, entre as 4 e as 5 da tarde. Quando chego do trabalho, é logo tomar banho e já saio do banho com o pijama. E então, depois o lanche, então o jantar, o lanche. Espero algum tempo ainda conversar com a família, às vezes alguma meditação, alguma coisa, e depois então, quando já fez aquele tempo determinado que eu me sinto bem disposto para poder dormir, é o horário que eu vou dormir. Gosto de dormir cedo, por volta mais tardar 8 horas já estou dormindo, quando mais tardar, mas é hábito geralmente por volta aí entre as 7 horas por aí, horário que eu estou realmente com certeza dormindo. Depois do pôr do sol, quando a luminosidade, o brilho do dia começa a diminuir, o corpo percebe que a noite está chegando e começa a se preparar para uma noite de repouso. O cérebro então produz alguns hormônios, como o hormônio do crescimento e a melatonina. Esses hormônios então favorecem um sono bastante reparador. É importante salientar que esses hormônios são produzidos a partir das 9 ou 10 horas da noite. Então, uma pessoa que dorme muito tarde, por exemplo, ela vai dormir 1 hora da manhã e ela permanece assistindo televisão, ou lendo, ou estudando, o brilho da energia elétrica, da luz que entra nos olhos, prejudica a produção desses hormônios. Então, essa pessoa vai dormir tarde e vai perder o benefício reparador que essas substâncias têm. Portanto, uma pessoa que dorme cedo, vai para a cama cedo, antes da meia-noite, ela vai ter os melhores benefícios. Eu acordo muito bem disposto, já com o corpo bem descansado, com vontade de levantar-se da cama, porque eu já dormi o suficiente e tenho uma boa disposição, levanto cedo, gosto de levantar cedo e sinto o corpo muito bem descansado. A maioria das pessoas, eu diria que em torno de 80%, necessitam de pelo menos 7 ou 8 horas de sono por noite. Uma pequena porcentagem precisam mais horas de sono e uma outra porcentagem menos horas de sono. Entretanto, algumas pessoas que dormem muito pouco, elas futuramente serão vítimas de alguns problemas de saúde. A falta crônica de sonos pode levar ao estresse, à depressão, ao envelhecimento precoce. Inclusive, hoje está se descobrindo que dormir pouco pode levar até ao ganho de peso e ao diabetes. Um bom teste para saber se você está dormindo o suficiente é perceber como é a sua rotina de sono nos seus dias de folga ou nos finais de semana. Se você sente necessidade de dormir muito mais durante os finais de semana do que você dorme durante a semana, é porque você está realmente com deprivação de sono, ou seja, horas atrasadas, e está tentando repor isso no final de semana. Mais um conselho, né, para cada um de nós a respeito aí, então, dessa questão de saúde, né? Muito bem, vamos então agora orar ao Senhor antes de darmos início, né, ao estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra. Dá-nos entendimento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos analisar esta doutrina que faz parte do corpo de doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Chama-se O Remanescente e Sua Missão, né? Qual seria, então, a resposta, né, da Bíblia com relação ao remanescente? Qual seria a resposta da Bíblia sobre a missão desse remanescente? O que significa esse remanescente, né? Por que a Igreja Adventista tem esta doutrina, né? Então, nós vamos analisar através das Sagradas Escrituras, porque o trato feito aqui é apenas e tão somente pela Palavra de Deus, né? Vamos então ao primeiro texto, lá no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Eu estou aqui procurando. O livro Apocalipse, como você já sabe, é o último livro aí
da Bíblia Sagrada. Eu já achei aqui, espero que você também já tenha encontrado, né? Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz-nos a palavra de Deus assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui a Bíblia Sagrada está nos dizendo o seguinte, que o dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Através da palavra de Deus, nós sabemos que o dragão refere-se a Satanás, o inimigo, né, de nossas almas, o arqui-inimigo de Deus. E ele se irou contra quem? Contra a mulher. A palavra mulher, na linguagem apocalíptica, quer dizer o quê? Igreja. E nesse caso aqui, é a igreja verdadeira. Então nos diz que esse Satanás, esse dragão, ele se irou contra a igreja. E mais, e diz que foi pelejar com os restantes, né, da sua descendência, ou seja, com o remanescente, com aquilo que restou, que sobrou. Remanescente quer dizer isso, né? O que sobrou, remanescente. E nos diz mais que esse grupo que sobrou, esse grupo remanescente, eles guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Então esse remanescente, ele tem algo especial, que é a guarda dos mandamentos da lei de Deus. Opa! Então aqui tem alguma coisa muito especial. Esse grupo é deveras especial para Deus. É um pequeno grupo, é o que sobrou, é o remanescente. Mas esse pequeno grupo, nos diz a palavra de Deus, que eles o quê? Guardam os mandamentos de Deus. E quais seriam esses mandamentos de Deus? Quando você vai lá a Êxodo capítulo 20, você vai encontrar ali os 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Todos esses 4 mandamentos o meu sentimento vertical para com Deus, ou seja, é tudo aquilo que eu faço para honrar e glorificar o nome do meu Deus. Então é uma adoração vertical. Os 6 últimos, né? O 5º, 6º, 7º, 8º, o 9º e o 10º mandamento são mandamentos que nós dizemos horizontais, ou seja, é o meu sentimento para com o meu próximo. Por exemplo, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, meu próximo. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Será que eu falei certo? Vou aqui a Êxodo, para que eu não cometa nenhum equívoco aí, né? Então, o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Abre aí, vá a Êxodo capítulo 20. A cabeça, muitas vezes, nos passa a perna, né? Então, vamos aqui direitinho. Então, o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é o meu contato com o meu próximo. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Então, esse pequeno grupo, esse remanescente, nos diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que ele guarda os mandamentos de Deus, né? Então, este remanescente. E mais, vamos ver esse texto aqui, ó. A igreja se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, existem muitas denominações religiosas por aí. E a Igreja Adventista, no seu corpo doutrinário, tem essa doutrina.
E ela diz que existe então um pequeno grupo chamado remanescente, um grupo que sobrou de fiéis ao Senhor. E esse grupo de fiéis ao Senhor tem uma característica muito especial. Eles observam, eles guardam os 10 mandamentos. Né? Então, a igreja remanescente, amados irmãos, tem essa característica especial. Vamos ao outro texto. Tomei a sua Bíblia, falando sobre esse remanescente, né? Apocalipse capítulo 14, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse 14, versos 6 a 12. Apocalipse 14, versos 6 a 12. Aqui está apresentando as 3 mensagens angélicas que esse grupo de remanescentes prega. Verso 6 nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. É um evangelho eterno que deve ser pregado a todo mundo, a todas as pessoas. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante que este finalzinho aqui do verso 7 se refere ao mandamento da guarda do sábado. Então, quando eu pregar este evangelho às pessoas, eu não posso omitir o estudo, o ensinamento do 4º mandamento que requer a observância do santo sábado do Senhor. Esse é um desafio para o remanescente. Verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia quer dizer o quê? Lugar de confusão religiosa. E sabe, amados irmãos, quantas e quantas vezes eu tenho ouvido aí doutrinas espúrias de igrejas que dizem que tiram essas doutrinas da palavra de Deus. Eu não sei de onde que é que eles tiram essas doutrinas. Podem até tirar da palavra de Deus, mas sabe, um texto fora do contexto? Muitas dessas denominações, infelizmente, têm enganado as pessoas. Uma verdadeira Babilônia, confusão teológica, confusão religiosa. Verso 9, seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amados, o remanescente passará por todas essas provas, mas eles serão perseverantes até o fim. E esse grupo tem uma marca, tem uma característica que diferencia dos demais. Eles guardam os mandamentos de Deus. Né? Verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E o verso 14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Amados irmãos, esse grupo remanescente pregará a mensagem da volta de Jesus e terá o privilégio de ver o retorno do nosso Senhor. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Aí está, amados irmãos, a grande missão que é estabelecida para o remanescente.
estarem preparados para proclamar, né, a salvação por meio de Cristo e predizer, né, a aproximação do segundo advento de Jesus, né? E essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14, coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Amados irmãos, amigos e você que me assiste, esse remanescente, ele tem um privilégio incomensurável, que é o privilégio de viver o fim do tempo do fim. Mas sobre os seus ombros repousa uma responsabilidade hercúlea, que é de pregar, proclamar a vinda de Jesus. É mostrar às pessoas um novo estilo de vida, um estilo conforme a vontade e a palavra de Deus. Você e eu somos chamados a este grupo de remanescente. Grupo esse que vai proclamar a mensagem do Senhor, vai dizer ao mundo que Jesus está voltando a esta terra. E sabe por quê, amados irmãos? Porque a última grande profecia a ser cumprida está aqui, nesse texto, Mateus capítulo 24, verso 14. Vá aí a sua Bíblia, seu smartphone, procure esse texto. São Mateus capítulo 24, é um capítulo escatológico da Bíblia Sagrada, que fala sobre os acontecimentos finais, né? Então, Apocalipse capítulo 24, verso 14, diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que esse texto está me dizendo? Que o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Esse grupo remanescente, amados irmãos, como eu disse, tem uma mensagem especial, uma mensagem de salvação, uma mensagem que vai levar a essas pessoas o conhecimento de Jesus e, consequentemente, a salvação. Sabe, queridos, todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. Todos aqueles, né, que no seu coração têm o desejo de andar com Jesus, de fazer a sua vontade, eles são convidados a ter uma parte, notem, pessoal. Esse trabalho, amados irmãos, a pregação do Evangelho é um trabalho pessoal. Eu posso fazer primeiramente com a minha família, eu posso fazer depois com os meus vizinhos, com os colegas de trabalho, de faculdade, de escola. E assim eu posso ser uma testemunha viva do que Cristo, do que Deus, do que o Espírito Santo fez em minha vida. A alegria que eu sinto hoje, ela pode ser repartida com aqueles que não conhecem sobre a verdade bíblica. Portanto, eu faço um desafio a você nessa noite. Venha para esse grupo do remanescente, um grupo especial que guarda os mandamentos de Deus, que proclama essa mensagem a todas as pessoas, vai a todas as nações dizendo: olha, Jesus vai voltar, prepare a sua família, prepare aqueles a quem você ama, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus vai voltar a esta terra e você precisa estar preparado. Queridos, Deus tem um povo pequeno. Não pense que esse remanescente, né, por isso que o nome está dizendo, é o que sobrou. Né? E esse povo que sobrou é pequeno. Não é um povo gigante, não. Sabe por que eu digo pequeno? Diante, né, dos 7
bilhões que existem aí de seres humanos no planeta Terra, o remanescente realmente é pequenininho diante desse número gigantesco. Mas com o poder de Deus, você se entregando a Jesus e deixando-se usar para a pregação do Evangelho, você verá que a tua contribuição será uma contribuição maravilhosa na pregação do Evangelho. Mesmo que sejamos um pequeno grupo de remanescentes. Que Deus possa te abençoar. E eu digo com toda a sinceridade, e você que me acompanhou e estudou comigo aqui na Bíblia Sagrada, nós podemos dizer para a Igreja Adventista no sétimo dia: olha, vocês estão de parabéns, mais uma vez, porque essa doutrina que está no corpo de doutrinas aí da Igreja Adventista está de acordo com a palavra de Deus, porque foi daqui que nós retiramos os versos bíblicos para comprovar esta doutrina. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse momento tão especial. Muito bem, nós vamos encerrar esse programa cantando esse belo hino, né? O hino de número 505 do Inário Adventista, Somos um Pequeno Povo. Louvemos ao Senhor nesse instante. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos irá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes um momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos irá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Apesar de sermos um pequeno povo, né, diante do grande número de pessoas que existem na face da terra, né, podemos dizer que nós somos o que? Muito felizes. Porque temos a verdade, e quando temos a verdade, podemos pregar com determinação e com amor às pessoas. Que Deus te abençoe a ser um arauto desta verdade. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais uma doutrina que acabamos de estudar através da Tua Palavra e que realmente tem a verdadeira eficácia daqueles que realmente querem fazer a vontade do Senhor, porque essa doutrina está nas Sagradas Escrituras. Somos chamados a ser parte desse remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus.
Te pedimos, ó Deus, que venhas estar conosco, que possamos ter a tua bênção e possamos proclamar a tua mensagem até a volta de Jesus. Agora dá-nos uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos então ao final de mais um programa evangelístico, conhecendo nossas doutrinas. E vimos que realmente a Igreja Adventista mais uma vez apresentou uma doutrina que está de acordo com a palavra de Deus. Te convido a ser um remanescente do Senhor até a sua vinda. Que você tenha uma noite abençoada e uma semana muito feliz em Cristo Jesus. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Fique com Deus.